A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos na palavra do Senhor. Hoje é dia de nós meditarmos o Salmo 79, que é um salmo de Asaf. E esse salmo é como aqueles salmos que eu gosto, quando nós conseguimos localizar de maneira histórica a qual acontecimento ele se refere. E nós sabemos aqui que esse salmo ele está relacionado a um acontecimento que se deu em 586 a.C., quando os babilônios, destruíram Jerusalém e levaram cativas todas as pessoas que tinham cultura e capacidade. E se você gosta de anotar referências, anota aí 2 Reis, capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 10. Lá nós vemos exatamente o relato, nesses pequenos versículos, o relato desse acontecimento. E não somente em 2 Reis, se você quer anotar mais, 2 Crônicas, capítulo 36, do verso 17 ao 19, e Jeremias, profeta, no capítulo 52, do versículo 12 ao versículo 14. Nós temos 3 textos se referindo ao mesmo acontecimento. Eu vou ler para você 2 Reis, que fala assim, ó. No 7º dia do 5º mês do ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Então, esse texto de 2 Reis, capítulo 25, descreve para nós a destruição que havia se abatido sobre Jerusalém por conta dessa entrada do exército babilônico. O outro texto que fala da mesma situação é 2 Crônicas, capítulo 36, e eu vou ler para você, só para que você veja um pouquinho de diferença entre o texto e outro. Diz assim: por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Veja a diferença entre um texto de 2 Crônicas, capítulo 36, não há contradição alguma, mas a Bíblia explica a própria Bíblia e traz para a gente, completa para a gente o entendimento. No primeiro texto, nos é relatado o fato, lá em Crônicas, nos é acrescentado o fato de dizer que Deus estava no controle e que essa destruição já havia sido anunciada. Deus havia dito ao povo que, caso eles não se voltassem dos seus maus caminhos, o juízo, o cativeiro iria acontecer. E foi isso que aconteceu. E então, nós podemos ver de maneira muito semelhante lá o texto em Jeremias, como eu já havia passado para vocês o endereço. Mas então, agora vamos começar a leitura do Salmo e vamos entender o que é que Asaf vai falar a respeito desta situação. Diante de toda essa destruição e calamidade que se abateu sobre a nação, o que ele iria falar a respeito? Bom, ele vai começar a princípio falando da destruição. O que foi feito em Jerusalém? Ele diz assim, versículo 1. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Pare aqui. Então, esses primeiros 3 versículos, Asaf vai contar para nós o que estava diante dele, Nós acreditamos que ele tenha sido da família de Asaf, tenha sido um testemunho ocular dessa tragédia. E ele está dizendo,
Todos, né, houve grande mortandade, muitos morreram, não podiam nem ser sepultados de tantos que eram, né? E os animais estavam comendo dos seus corpos, e houve sangue como nunca se viu, né? Vamos falar dessa maneira, né? Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém. Então ele vai contar para nós um cenário de guerra, um cenário de destruição, de morte, de tragédia. Agora, a partir do versículo 4, aliás, no versículo 4 especificamente, ele vai falar para a gente o que as pessoas ao redor estavam pensando e falando a respeito. Versículo 4 fala assim: somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Então, ele estava relatando que, além de toda desgraça que havia acontecido, porque eles haviam sido invadidos por um exército inimigo, toda a destruição, toda a perda, né, financeira, emocional, pessoas morrendo, sendo assassinadas. Além disso, aqueles que estavam ao seu redor não se compadeciam. Eles estavam dizendo, não estavam dizendo, a Bíblia não diz isso, mas é como eles estavam agindo com menosprezo, eles estavam rindo diante da tragédia que estava se abatendo sobre eles. Portanto, a partir do versículo 5 que nós vemos, é o salmista pedindo ao Senhor por vingança, pedindo ao Senhor por justiça. Ele vai dizer: até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a tua terra. Pausa aqui, por favor. No versículo de número 5, aparece a palavra ciúmes. E a palavra ciúme, né? O salmista vai dizer: arderá o teu ciúme como fogo. Ele está dizendo que Deus sente ciúme do seu povo. E por mais que isso possa parecer estranho para nós, a palavra para ciúmes, pessoal, é a palavra zelos, né? E se você não está falando do ciúme pecaminoso que nós, seres humanos, temos, né? Aquele ciúme que é um sentimento de posse no sentido de queremos que o outro nos pertença e queremos controlar os passos com quem fala, com quem isso, com quem aquilo. Deus é santo. Ele jamais teria um ciúme como os seres humanos têm. Mas se você acompanha lá em Êxodo, capítulo 5, aliás, capítulo 20, versículo 5, diz assim, ó: não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Focando no princípio do versículo que diz: eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso. Este zeloso é a mesma palavra, é no sentido de cuidadoso. Eu cuido de você, você é meu, você me pertence, né? Eu quero de você fidelidade. Então, aqui o salmista, quando diz: arderá o teu ciúme como fogo, ele está dizendo: Pai, precisamos que o teu zelo, que o teu cuidado, né, que o teu sentimento de desejar que nós pertençamos ao Senhor faça com que o Senhor se levante e julgue a nossa causa. Em outras palavras, eu estou colocando. E aí no versículo 8, ele vai dizer: não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro, a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. E eu fiz uma observação aqui, porque se você gosta de ler a palavra do Senhor, eu queria te dizer uma coisa. Ele pede para que a maldade dos antepassados não caísse sobre a cabeça deles. E muito provavelmente ele estava fazendo a referência ao fato de que o rei Josias, que reinou em 610 antes de Cristo, ou seja, antes dessa invasão, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Josias, ele andou em retidão e fez tudo aquilo que agradava ao Senhor. Mas apesar disso, apesar da retidão dos passos dele, os seus antepassados haviam sido injustos. Então, eu estava lendo um estudo a respeito disso, e o autor disse: não foi suficiente para mudar uma decisão que já havia sido tomada pelo Senhor. O povo andava em iniquidade, e apesar do rei Josias ter sido justo, havia uma consequência, vamos dizer assim, das suas atitudes que o povo iria colher. Então, ele pede, né? O salmista vai pedir que não caia sobre eles o pecado dos seus antepassados, mas o povo todo havia se desviado do Senhor. Versículo 9.
Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos a nossos pecados, por amor do teu nome. E eu grifei esse do teu nome, gente, no versículo 9, né, das 2 vezes que ele aparece. O salmista pede ajuda, para quê? Para a glória do teu nome. E pede livramento e perdão, também por amor do seu nome. É pelo nome do Senhor, meus queridos, que nós temos acesso, né? É em nome do Senhor Jesus, é pelo nome do Senhor, aqui no contexto, falando do nome do Senhor Deus, que tudo é possível. E o salmista sabia disso, que se Deus quisesse, por amor do seu nome, livrá-los e honrá-los e restaurar a sorte deles, unicamente para a sua glória própria, o salmista sabia que isso era possível. Aos olhos humanos, reconstruir o que havia sido perdido era impossível, mas Deus, por amor do seu nome, ou seja, do nome todo-poderoso, o nome que está acima de todo nome, ele poderia trazer livramento, ele poderia trazer perdão dos pecados e poderia ajudá-los. Porque o salmista sabia que não havia nada mais forte do que o Deus de Israel. Continuando o versículo 10. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preservas os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então, nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Então, o salmista vai terminar esse salmo dizendo, né? Pai, retribui a eles aquilo que eles fizeram, escuta os gemidos daqueles que estão prisioneiros, né? E faça com que aqueles que estão questionando onde está o Deus deles, que eles possam ver que o Senhor está no mesmo lugar, né? Para quê? Para que eles possam, versículo 13, né? Como as ovelhas do Senhor, continuar cantando louvores ao Senhor de geração em geração. Então nós vemos que esse salmo é um salmo de clamor, é um salmo de pedido de socorro diante da calamidade que se abate. O salmista pede que o Senhor, por amor do seu próprio nome, se levante e faça justiça e coloque-os de pé e os ajude. E em que esse salmo se aplica para nós? Bom, aqui o Asaf relata para nós, né, a família de Asaf vai relatar para nós que diante de uma calamidade que era consequência das atitudes do próprio povo, né? Deus não estava sendo injusto com aquele juízo, ao contrário, o povo havia agido errado e atraído para si o juízo, porque foi infiel a Deus. Então, diante do erro do povo, o povo estava sofrendo, e diante do sofrimento eles recorreram a Deus. E Asaf estava pedindo que Deus, né, os perdoasse e os livrasse. Esse salmo ensina para nós que, ainda que muitas vezes nós estejamos enfrentando um juízo, uma situação de luta, de dificuldade, em que a culpa, meus queridos, é nossa mesmo. A gente tende a querer colocar a culpa sempre nos outros. Foi o outro que começou a briga, eu errei porque o outro me provocou, eu fazia X porque o outro tinha feito Y primeiro, eu traí porque fui traído. A gente sempre quer dar a desculpa de empurrar para o outro a culpa, né? Aqui em casa a gente tem uma brincadeirinha interna, né? Que a gente fala que desde Adão e Eva sempre a culpa é do outro, né? A gente brinca aqui em casa sobre isso, porque, né, quando eles pecaram, você vai ler a narrativa de Gênesis, Adão empurrou para Eva, Eva empurrou para a serpente, né? A gente sempre quer achar um culpado. Então, se nesse exato momento você estiver passando por uma situação em que você fez alguma coisa errada, seja porque você fez sem pensar, seja porque você premeditou o seu pecado, enfim, você fez algo que não devia, você atraiu sobre você uma consequência ruim. Ok, esse salmo ensina pra gente que o caminho certo é o caminho do arrependimento. É nós nos voltarmos para Deus, pedirmos livramento, pedirmos ajuda. Talvez você esteja como Asaf está dizendo aqui. Do versículo 1 ao versículo 3, ele só via as desgraças que estavam diante dos seus olhos. Versículo 4, aqueles que estavam à sua volta, ao invés de terem compaixão, estão rindo e zombando, em outras palavras dizendo, I told you so, né? A culpa é sua, eu te disse que ia dar errado. E aí, Asaf vai pedir ajuda. Então, se você está nessa condição, em que você errou, está passando por uma situação difícil por causa de erros do passado, não tem ninguém que te apoie, você tem Deus. Então, que você saia da leitura desse salmo pensando, ok,
Eu vou correr para Deus. Eu vou orar ao Senhor pedindo perdão, eu vou pedir que o Senhor me livre, eu vou pedir que o Senhor me ajude e me dê estratégias para que eu possa mudar aquilo que eu posso fazer para mudar. Então, se você traiu a confiança de alguém, você vai pedir perdão, você vai pedir ajuda para o Senhor para mudar as suas atitudes, você vai começar a semear, né, diferente. Se você saiu de um emprego, você vai mandar currículos. Se você traiu a confiança de alguém, você vai pedir perdão. Se você foi desleal, enfim, você sabe qual é a sua situação. E você vai junto com o Senhor, como Asaf fez. Asaf foi pedir que Deus retribuísse. Asaf foi pedir que Deus julgasse. E Asaf disse: Senhor, eu quero cantar louvores, eu quero ser como uma ovelha nas tuas pastagens. Versículo 13. Isso nos lembra do Salmo 23, né? Aqui o Senhor tem as águas de descanso, o Senhor tem os pastos verdejantes, e Ele é o único que pode fazer a gente ir para esse lugar de descanso no meio da luta. Então, que em nome de Jesus você saia desse salmo fortalecido e desejoso de buscar a presença de Deus para fazer diferente. Asaf aqui estava diante de uma situação de calamidade, e talvez você pense: Rita, a minha situação de calamidade não chega nem perto, é bem menor, mas ainda assim eu estou triste, eu estou abatido, eu estou arrependido, eu errei. Ótimo, é o que Deus precisa, um coração arrependido. Vá falar com o Senhor e que Deus abençoe muito você nesse dia, tirando de você o peso da acusação. Né? Quando nós ficamos somente com dó de nós e no sentido culpados e olhando somente para o problema, a gente esquece que Deus é um Deus perdoador. Deus não é um pai que vira para você e fala: eu não te disse? Deus não é assim. Ele te ama, ele te aceita, de braços abertos, e um coração arrependido o Senhor nunca rejeita. Então, se chegue diante do Senhor, receba o perdão em nome de Jesus, não importa o que ficou para trás, Deus pode recomeçar, Deus pode fazer coisas novas através da sua vida, se você se sujeitar a Ele. Amém? Então, eu espero você para nós meditarmos no Salmo de número 80, se Deus quiser. Um beijo, até lá.